se afaste da doutrina de Balaão. O que podemos aprender com isso, com essa doutrina de Balaão, o que isso significa? Primeiro vamos olhar, vocês que estão nos acompanhando, vamos ler lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante. Vamos até o versículo 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio, em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Estas palavras que o apóstolo Paulo disse para Timóteo, em hebraico, Shaul Hashalia, estas palavras foram não somente para aquele momento, mas estas palavras são atemporais, ou seja, fora daquele tempo. São para hoje, para agora, para vocês que estão me ouvindo, é para este momento. É interessante a maneira como Paulo se dirige a Timóteo. É uma palavra assim muito forte que ele usa, quando ele diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, do Messias, do Salvador, do Senhor. Olha a expressão dele, conjuro-te. Para quem assistiu a Paixão de Cristo, vai se lembrar destas palavras, quando naquele momento o sumo sacerdote, para arrancar do Messias a confissão realmente de quem ele era, ele falou: te conjuro em nome do Deus vivo, ou seja, faço você jurar. És tu o Messias? Então ali o Senhor deu a resposta para ele e não negou. Eu sou, e vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, vindo de parte de Deus, ele deixou muito claro. Então, uma palavra muito forte que Paulo usou, quando ele diz assim, conjuro-te. Ou seja, olha, isso aqui não tem como escapar, isso aqui é um fato. Olha, faço você jurar, Timóteo, que você vai seguir isso que eu estou falando. E não era só para Timóteo, é para você, para mim, é para nós, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Então esta palavra, a palavra de Deus, ela deve ser pregada a tempo e fora de tempo. Eu comentava com alguns amigos próximos, recentemente, Deus me permitiu, eu estava num passeio próximo à cidade onde eu moro, e ali eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas
E na oportunidade que eu tive, eu preguei, anunciei a palavra. Alguém pode falar, mas puxa, você não estava de férias, não estava descansando? Sim, estava. Mas esta palavra aqui, sempre que a gente tem oportunidade, a gente deve falar. Porque são palavras de vida, palavras que trazem reconciliação, palavras que trazem cura, palavras que trazem reconstrução de casamento, palavras que trazem milagres, palavras que trazem vida, vida eterna. Então é a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes. Então aqui está falando para redarguir, ou seja, para corrigir. Então às vezes a palavra que a gente diz, ela é para corrigir. Nem sempre a pessoa que está ouvindo, ela quer ouvir a correção. Nesses dias em que a gente vive, no politicamente correto, então às vezes a pessoa ela não quer ouvir aquilo que vai ajudá-la, embora não seja algo agradável para o seu ouvido. Não é verdade? É isso que acontece. Mas é necessário a gente falar sim. Quando necessário, repreender, também exortar, ou seja, animar a pessoa a caminhar, a prosseguir. Então é necessário, em toda longanimidade, ou seja, paciência. Claro que entra ao lado da paciência, porque às vezes naquele momento também a pessoa não está compreendendo, a pessoa não está entendendo aquela palavra. Então há necessidade também de, quando a gente fala, ter paciência para que então a pessoa possa ouvir a doutrina. E doutrina aqui, com todo respeito àqueles que me ouvem, não estamos falando aqui de usos e costumes, com todo respeito. É óbvio que tem igrejas que têm os seus artigos ali dentro do que eles pregam e que encontra na Bíblia, sem problema, não estou aqui para criticar isso. Só que eu quero dizer que não é disso que eu estou tratando, de usos e costumes específicos de determinadas igrejas. Não é isso. Doutrina aqui é a palavra de Deus. O que é doutrina? Se você for ver quando Cristo fala nos evangelhos, quando o Messias ali então dirige a sua palavra aos seus ouvintes, ele fala que era a doutrina de Deus. E o que é doutrina? É a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, aquilo que foi nos deixado como mandamentos, como conselhos, como nós vemos em Provérbios, como orientações, como palavras de consolo, isso é doutrina. Aqueles ensinamentos que têm como base aquilo que os profetas e os apóstolos nos deixaram a respeito do Messias. É isso. A base já foi colocada, o fundamento é o Messias. Então a doutrina tem que estar baseada nele. Ele é essa doutrina. A palavra não pode sair daquilo que ele falou, daquilo que ele ensinou. Por quê? Porque hoje é muito mais fácil falar palavras e coisas que agradem as pessoas, mesmo se elas estiverem levando e vivendo uma vida contrária à palavra de Deus. Hoje, volto a dizer com o politicamente correto, mesmo que se a pessoa estiver descumprindo os mandamentos, é muito mais fácil falar para ela coisas que agradam, coisas que deixam o ego dela feliz, mas que não vai levar ela a lugar algum, senão a perdição. Talvez você que está me ouvindo, alguns que nos ouvem, não acreditam na vida eterna, não acreditam em nada disso. Eu te respeito quanto a isso. Você tem seus motivos para isso. Agora, a verdade é uma. O Senhor é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse um caminho. Ele disse, eu sou a verdade. Ele não disse algumas verdades ou alguma verdade. Ele disse também, eu sou a vida. E temos motivos para crer que é assim, por quê? Porque profecias que falavam a respeito do Messias se cumpriram nele. E outras que dizem a respeito de sua volta se cumprirão nele. É a doutrina. Isso é a doutrina. É aquilo que está escrito. E a escritura não pode ser anulada, como está em João 10:35. Então o que está escrito vai acontecer. Temos visto isso.
É só você olhar, com todo respeito. Olha o que João profetizou há 2000 anos atrás, quando ele fala sobre o Apocalipse. 2000 anos atrás, por exemplo, do sol se converter em trevas e da lua em sangue. Gente, recentemente, principalmente em 2015, as 4 luas de sangue, e todas elas caíram em datas festivas bíblicas que os judeus comemoram, por exemplo. Então, tem a ver com isso. É isso que eu estou falando, da doutrina, aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que está escrito. Então, esse eclipse que teve agora recentemente é o que está na Bíblia, está em Apocalipse. Então, Apocalipse é mais do que um livro de monstros, besta, dragão e coisas. É um livro de consolo, dizendo para nós, o Senhor está às portas, Ele está voltando. É de esperança e vai levar todos aqueles que nele confiam. Então, para nós concluirmos, nem todos querem ouvir a sã doutrina. As pessoas querem ouvir coisas agradáveis e elas desviam os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aqui fábulas são fábulas judaicas, tá? Então existem fábulas judaicas. É óbvio que existem outras fábulas, inclusive no meio do cristianismo, é óbvio. Coisas assim que não são bíblicas, mas que as pessoas às vezes até querem praticar essas coisas em detrimento da própria palavra de Deus, né? Os seus próprios meios que querem praticar aquilo que não está dentro do que é propriamente o que a Bíblia nos ensina. Mas, volto a dizer, em específico aqui aquelas fábulas judaicas, tá? Contos que não são a doutrina. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Foi isso que Paulo disse para Timóteo e serve para nós. Às vezes, viver neste mundo, falar a verdade, ouvir a verdade, deixar de lado o politicamente correto, querer agradar a gregos e troianos, é a melhor coisa que podemos fazer. Para nós vivermos da melhor forma. Pode ser que isso não seja em relação às pessoas, pode ser que isso não seja em relação à maioria, mas viveremos da melhor forma em relação a Deus. E não há nada melhor do que fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então é muito importante você saber disso e saber que você deve se afastar da doutrina de Balaão. Eu quero fechar com isso. Quem foi Balaão? Foi um profeta. Falou com uma mula. Olha a cabeça de Balaão. Ele estava tão longe da coisa racional que ele nem percebeu que estava falando com uma mula, sendo repreendido por uma mula. Por quê? Porque a doutrina dele, qual era a doutrina dele? A doutrina dele era do lucro. Ele profetizava para ter lucro. E ele então queria amaldiçoar o povo de Deus, mas Deus converteu aquela maldição em bênção. Bênção tal que tem até profecia dele que diz respeito ao Messias, da estrela da manhã, que Balaão fala. E nós sabemos disso, que isso se cumpriu. Lembra dos magos ou dos sábios do Oriente que seguiram a estrela e chegaram até Belém, onde ela esteve, e ali então nasceu o Messias? Então ele realmente foi usado por Deus para profetizar, mas ele amou o lucro e não quis obedecer a Deus. E isso está lá em Números, dos capítulos 22 ao capítulo 25, e em outras passagens também. E sabemos qual foi o fim de Balaão. Então hoje que nós vemos muito por aí é a doutrina de Balaão. E aí vai um conselho para você. Você não é obrigado a me obedecer. Só quero que você ouça, raciocine e tome a sua decisão. Não siga a doutrina de Balaão.